Bom dia de novo. A região cervical tem algumas particularidades, então, que faz com que eu tenha que ter um segmento só para ela, né? São curiosidades quase, são particularidades quase surpreendentes, né? A primeira muito característica, né, das vértebras cervicais, articulações que eu não falei para vocês, as articulações oncovertebrais. Essas articulações elas estão entre os corpos das vértebras cervicais de C3 a C7, as 5 vértebras inferiores. Não são vistas nas atípicas C2 e C1. E elas são articulações que aparecem depois dos 8 anos de idade. Começa a formá-la pelos 8 anos de idade, com 10 a 12 anos você já está com essas articulações com uma característica adulta e ela ainda evolui, né? Mais lá para os 30, 50 anos, em que aí vai diminuir, vai facilitar talvez até o aparecimento de algumas patologias, né? Alguns atritos, dificuldades de movimento, mas elas também melhoram, né? Esse desenvolvimento também melhora um pouco a mobilidade cervical, né? Que eu não vou explicar tanto isso. Então, são articulações incomuns, né? Se você perguntar assim, uma questão de prova, de concurso, né, de brincadeira, né, que tipo de articulação são encontrados entre os corpos das vértebras? Aí você tem ali uma escolha de sínfises e sinoviais, ou só sínfises, só sinoviais. Aí você vai dizer, não, são sínfises, são os discos intervertebrais. Mas na cervical tem articulações sinoviais entre os corpos das vértebras, que são as articulações oncovertebrais ou uncinovertebrais, né? Ficam na lateral e eles são entre esses processos dos corpos chamados processos uncinados, que aparecem a partir de 8 anos de idade, né? Então está aqui, tem capta articular, tem cartilagem articular, tudo que tem direito, né? É o processo uncinado aqui entre os corpos das vértebras, né? Opa. E se você reparar, né, está aqui no corte frontal, né, dessas vértebras, você vê essa interação, né? O mais velho, você vê que os discos intervertebrais da região cervical, eles se separam, eles criam uma fissura, né, que ela vai aumentando. Isso ela pode ser um sinal de degeneração, mas também ajuda a maior mobilidade de flexão e extensão dessa região. Então, é isso, né? Agora vamos falar de vértebras atípicas, que eu não falei ainda, né? Omiti C1 e C2. São vértebras atípicas porque elas não têm um corpo vertebral característico, né? Você tem a primeira vértebra, que é a C1, Atlas, também ganha o nome, né? Em vez do número, né? O Atlas, porque ele segura o mundo, que é a nossa cabeça, né? Você vê que não tem corpo, é só arco anterior e arco posterior. Tem as superfícies articulares, né, da coluna articular, superfície superior e inferior, você vê côncava. Dentro, você vai ver aí, vai encaixar o cônjuge occipital, que eu vou falar. Tem, de resto, o foramen intertransversário, né, o foramen transversário, né? Tem espinha anterior, né, o tubérculo anterior, desculpa, o tubérculo posterior, que é uma visão inferior, aqui é uma visão posterior. A gente vai ver que tem uma superfície articular no arco anterior. Daqui a pouco a gente vê isso. E essa C2, no qual você tem um corpo claramente atípico, que embaixo é um corpo normal, de vértebra, mas em cima ele tem um processo alongado, axial, chamado processo odontoide, processo em forma de dente, né? Que vai se encaixar aqui no arco, já vou logo adiantando, né? Fora isso, tem as superfícies articulares superior e inferior, né? E tem um disco intervertebral entre C2 e C3. Então, entre C2 e C3 é típico, mas entre C2 e C1 é atípico, né? E o processo espinhoso aqui já aparece ser bífido, característico das cervicais, e também tem
forame transversário, né? No processo transverso, né? Aí eles se encaixam, né? Se encaixam para a cabeça vai repousar em cima desse final, desse começo, né? Da coluna vertebral, que a gente está vendo aqui de frente e aqui também de costas, e aqui a gente vê C1 e aqui C2, e aqui é o occipital. Essa aqui é a parte do basilar, a parte da base do occipital. Você vê aqui o ligamento longitudinal anterior, né, finando aqui para a base do crânio, né, e a occipital e C1 e C2 tem uma membrana fibrosa, né, que separa, diferente dos outros que tem um corpo e a gente não vê, né, aqui tem uma membrana fibrosa, como se fosse uma cápsula articular, e aqui em cima, né, tem, né, membrana atlanto-occipital anterior, né? A outra é atlanto-axial, né? Aqui de baixo, né, que está mostrado. E você também tem circundando todas essas duas, segurando o atlas com o occipital bem firme, você tem a membrana atlanto-occipital posterior e a anterior. Né? E aqui você vê de lado, a gente vai ver isso aqui bem, né? Você vê que o atlas ele vai articular com os côndilos do occipital, que são aquelas estruturas articulares que ficam ladeando o forame magno, que vem daqui de baixo o occipital. E eles vão, então, repara como ele tem uma inclinação, não é, né, um ângulo de chegada, e esse ângulo impede que o occipital rode em cima do atlas. Então, não existe rotação entre o occipital e o atlas. Esse movimento aqui não acontece entre o C1 e o occipital, como a gente vai ver. Isso aqui depois eu apresento um pouco melhor, só para mostrar que é uma articulação plana, né, dos côndilos do occipital com a superfície articular superior de C1, né, do atlas, né, uma articulação plana. Só que por causa dessa concavidade, fica muito difícil fazer rotação. Agora, a flexão e extensão acontece muito bem. E se você olhar aqui de frente, aqui, o atlas e o axis, você vê o processo odontóide relacionando com o arco anterior do atlas. Né? Vamos passar isso aqui para que agora... isso, mostrando aqui essa articulação atlantoaxial. Então, entre C1 e C2, essas articulações das superfícies articulares da coluna posterior de zigoapofisária. Sinovial, normal, igual a todas as outras, né? Plana, horizontal, né? Tem uma superfície articular fechando, né? Uma cápsula articular fechando. Né? Agora, você vê que o processo odontóide se interpõe no forame da primeira vértebra. E aí você tem, então, na parte anterior, articulando com a parte anterior o processo odontóide. Aqui está o processo odontóide cortado. Você vê que tem uma cavidade articular sinovial, né, com um arco anterior e com um ligamento chamado ligamento transverso atlas. A gente vai ver isso mais adiante aqui. Né, o ligamento transverso atlas que segura essa cabeça do odontóide fixa no arco anterior do atlas. A gente vai falar, então, agora, né, desses movimentos que acontecem nessa região. E aí você tem, né, como eu falei, está trancado entre C1, para a rotação entre C1 e o occipital, mas tem um movimento de sim e não aí, né? Sim, desculpe, movimento sim, né? Que é para flexão e extensão. E você vê, esse movimento ele acontece mais, né, muito pouco entre C1 e C2, porque não pode, né? Porque se C2 fizer uma extensão, ele vai entrar dentro do canal vertebral e vai cortar a medula espinhal e a morte certa. Acaba. Né? Se o processo odontóide for para dentro do canal vertebral, vai fazer uma transecção que leva à morte, parada respiratória imediata. Então, o lugar é muito reforçado para que isso não aconteça. Então, a extensão, diferente da rotação que está fixa, está impedida entre C1 e o occipital, entre C1 e C2, a extensão-flexão está impedida. Então, a extensão-flexão da cabeça acontece aqui na superfície do côndilo occipital com o atlas, e mais ou menos uns 30 graus
frente para trás, né? Essa extensão. Acho que é um pouco mais do que isso, na verdade, mas nem de cor. E entre C1 e C2 vai acontecer a rotação. Lembra que a cabeça não vai rodar junto com o Atlas. Se o Atlas roda em cima de C2, né, em cima de C2, se o Atlas roda em cima de C2, a cabeça vai rodar também. Né? Então, é o que a gente vê aqui, né? A cabeça virou para lá e o Atlas acompanhou, mas o Axis não, o Axis ficou ali parado. Né? A mesma coisa para o outro lado, mais ou menos uns 40 graus. A gente tem isso aqui, né? 20 graus para cada lado, né? Dessa rotação. Né? E também existe uma inclinação lateral da cabeça nessa articulação, tanto, né, entre C1 e C2, e também entre C1 e a cabeça que eu não pus aqui, né? C1 e occipital, também permite inclinação lateral. A inclinação lateral de C1 e C2 é bem pequena e as para baixo também são pequenas, mas somatório você faz a inclinação do pescoço que inclina o resto da cabeça. Né? E, por fim, a gente vai falar um pouco desse reforço, porque é uma região que, se luxar, morreu. É diferente de luxar o dedo, né, o tornozelo. Aqui luxou, separou seu C2 e morreu. Então, essa é uma articulação que está muito reforçada por ligamento. Então, a gente faz uma espécie de camadas, né? Olhando por trás, tirando aqui o arco, né? Desse aqui, tirou o arco, a lâmina, né? A lâmina, o processo espinhoso foi retirado. Você vê que o ligamento longitudinal posterior tem um reforço, tem uma camada extra, e essa camada extra se chama membrana tectória, ou tentória, mas pode ser, às vezes tem tentória e tectória, né? Que liga, né, termina ligando, né, o ligamento longitudinal posterior, toda essa parte de C2, de C3 ao occipital. Né? É a sequência do ligamento longitudinal posterior. Né? Tirou a membrana tetória e o ligamento longitudinal posterior, você encontra o que é conhecido como ligamento cruciforme. O ligamento cruciforme ele é composto por fibras longitudinais que prendem processo odontoide à parte anterior da base do occipital e a parte do corpo de C2. E ele também tem o ligamento transverso do Atlas. Né? Lembra que eu já mostrei o ligamento transverso do Atlas, está ali segurando o processo odontoide. Tirou isso, a gente tem o ligamento do ápice do dente, o lápis do odontoide, e os ligamentos alários, que vão fixar também no lateral, no osso occipital. Né? Então, isso faz com que seja muito difícil. Quando falar de músculo, eu vou falar que também tem aí um controle elástico muscular, né? Dos ligamentos, dos músculos suboccipitares, que também agem para impedir que a C2 faça uma extensão sobre C1. Né? E lá para trás. Né? Então, aqui essa imagem, só para ilustrar a complexidade, né, em que você vê o processo odontóide com as suas superfícies articulares, né, e aí o ligamento cruciforme, o ligamento tentório, né, o ligamento nucal, a membrana tanto occipital anterior e posterior. Né? Tá aí para vocês verem quando vocês quiserem devagar. E eu me despeço aqui, obrigado por vocês, boa noite. A próxima agora vai ser esqueleto apendicular.